Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Passou bem a semana? Eu espero que sim. Hoje eu escolhi trazer um tema mais voltado para os psicólogos e para os estudantes de psicologia que me assistem aqui no canal. Mas mesmo que você não seja da área, eu vou te convidar para ficar e assistir esse episódio. Porque eu não sei se você já reparou no quanto a sua vida é afetada pelo que é normal e pelo que não é. Ou se já parou para pensar no quanto essa questão do que é saúde e do que é normalidade vai determinar os seus comportamentos. Sempre que eu penso nisso, eu penso que é mesmo muito difícil a gente ver alguém andando pelado na rua por aí, não é? Sair vestido na rua é uma norma. E quando a gente vê uma pessoa andando do jeito que veio ao mundo, sem roupa na rua, o que a gente pensa? Que aquela pessoa tem algum problema, porque ela não está agindo de uma forma normal, não é? Então, os padrões de como um ser humano normal deve agir são os pais da forma como a gente age diante daqueles que saem dos padrões. Os conceitos de normalidade, eles são os parentes de sangue mais próximos dos nossos preconceitos. Por um tempo, eu achei que falar sobre a interferência do normal e do anormal na nossa noção de saúde já era um assunto não mais tão necessário. Porque em muitos aspectos, hoje, o normal significa aquela coisa chata, morna, né? Quando a gente quer dizer nenhuma novidade, tudo indo do mesmo jeito, a gente diz tudo normal, não é mesmo? E, por outro lado, também, de uma forma geral, ser anormal, fugir à regra, tomou uma conotação de ser legal. Mas essa coisa muda de figura quando a gente olha especificamente para a questão dos transtornos mentais, como a depressão, as síndromes de pânico, a bipolaridade, e de como muitos profissionais ainda estão lidando com esse público. É que a questão do diagnóstico entra no jogo e os critérios do que é normal e o que não é que vão determinar como é que esse jogo deve ser. Hoje, a normalidade ela não é tanto vista mais como uma anomalia, uma monstruosidade, como era antigamente, mas ser anormal ainda carrega uma coisa pejorativa. E é isso que hoje eu gostaria de trazer para a nossa reflexão. O quanto os padrões estabelecidos como anormais vão afetar a forma como muitos de nós, profissionais de saúde, vão atuar com o público. Eu falo isso porque é muito comum mesmo em supervisão eu ouvir a angústia de psicólogos em busca do que o paciente tem. Então eu ouço muito, por exemplo, eu sei que eu não deveria me basear pelo diagnóstico, mas o meu paciente é bipolar. Como é que eu faço para tratar um bipolar? E é natural que isso aconteça. Natural não, desculpa, é cultural. É cultural que alguns psicólogos busquem colocar os seus pacientes em categorias. Porque na maioria das abordagens da psicologia, as categorias vão dar fundamento, base para intervenção. Para muitos, é mesmo muito difícil entender o paciente sem se basear em algum diagnóstico ou um tipo de estrutura pré-planejada. Se o paciente ele chega com um diagnóstico, é esse diagnóstico que vai imperar na escuta da maioria dos psicólogos. Eu digo maioria porque nem todas as abordagens pensam dessa forma, a fenomenologia não pensa assim. A maioria das perspectivas em psicologia, elas se baseiam em como um homem dentro de uma curva normal deve ser. E então vão determinar como os desvios dessa curva é que vão ser tratados. Normalmente, quando a gente se depara com algum comportamento estranho aos nossos padrões, estranho àquilo que a gente considera normal, a gente busca classificar esse comportamento baseado na ideia de que ele não é igual ao que todo mundo deveria ser. E se o paciente ele age de uma forma estranha, o psicólogo ele vai quase que automaticamente
pensar essas atitudes do paciente em cima de um crivo, seja de estruturas de personalidade ou de pensamento, para poder embasar as técnicas que ele vai trabalhar. E é claro que isso de tentar dar um nome para o que o paciente tem vai facilitar muito as coisas para o psicólogo, porque para tudo se tem uma técnica nesses casos. E cá entre nós, de alguma forma, essas abordagens, elas vendem entre as facilidades uma sensação de segurança e de poder, uma certa sensação de domínio sobre o que o paciente tem. A propósito, a gente se baseia numa ideia da medicina clássica de que é preciso classificar e diagnosticar para então tratar. O próprio paciente ele tem um desejo louco de encontrar logo um nome para o que ele tem ou para o que ele é. Esse desespero do paciente para se identificar com algum tipo psicológico, para mim, tem muito a ver com ele querer fazer a estranheza dele um pouco menos solitária, sabe? Aquela coisa de, sim, eu sou estranho, mas tem outros estranhos sendo tão estranhos quanto eu também. E de alguma forma essa identificação ela traz conforto para o paciente e para o psicólogo, mas é um conforto paliativo. O que eu gostaria é que você pensasse justamente nessa questão. Se essa ânsia que a gente tem de tentar encontrar logo o que o nosso paciente tem, não estaria, na verdade, ao invés de libertando, que é o objetivo da terapia, limitando ainda mais o paciente. Será que quando você se utiliza das técnicas que os manuais ensinam, você não estaria respondendo a um critério de normalidade ao invés de um critério do que é saúde para o seu paciente? Porque quando a gente adota um diagnóstico para o nosso paciente, seja mesmo aquele que a gente não diz, sabe? Que a gente pensa só entre nós, aquela coisa de pensar quietinho com você mesmo. Ah, esse paciente ele tem uma estrutura narcisista ou tem uma disfunção cognitiva tal. Será que a gente não está colocando mesmo uma etiquetinha na testa do paciente que vai funcionar como um estigma? Um estigma é uma espécie de marca que a gente estabelece para as pessoas porque elas apresentam algum traço ou algum atributo que é um desvio do normal. O problema do estigma não é só o da gente rotular a pessoa e definir a forma como a gente vai trabalhar com ela. O Goffman, que é um autor clássico, né, nesse tema, ele coloca muito claramente que o estigma impõe a nossa atenção sobre o traço, o estigmatizado, e a gente acaba não se atentando para os outros atributos da pessoa, ou seja, o problema de encaixar os nossos pacientes dentro de padrões diagnósticos como desculpa para que a gente possa trabalhar mais efetivamente com eles, na verdade vai restringir a nossa compreensão a respeito dele de uma forma global. Numa terminologia da Gestalt, é como se a gente colocasse o diagnóstico ou esses padrões de pensamento anormais como figura e toda a existência do paciente como fundo, entende? A figura, que é aquilo que deve se sobressair aos olhos, devia ser o existir do paciente e não o que é anormal. A pergunta ao ouvir o paciente devia ser como é o paciente e não o que ele tem. E quando a gente faz as coisas dessa forma, talvez a gente até consiga que ele engula que o que a gente diz para ele é uma verdade dele. Mas eu não sei, sinceramente, até que ponto a tua verdade sobre ele determinaria uma real transformação na forma como ele se relaciona com as coisas. Tem uma definição bem legal do Canguilhem que diz que um homem sadio, ele mede a sua saúde pela capacidade que ele tem de superar as crises e instaurar uma nova ordem. Ser saudável não é não ter sofrimento, não ter crise, não é ser normal o tempo todo, ao contrário disso. Saúde é um processo de superação de crises no sentido de criar novos modos de lidar com as coisas, novas relações, novos sentidos, novos destinos. O que quer dizer que ser saudável é superar situações tensas
sem se lesar ou lesar os outros, sair da melhor forma possível dessas situações. Saúde não é um estado onde não exista sofrimento e que a gente fique feliz o tempo todo. A gente idealiza muito isso, tanto para nós como para o nosso paciente, e isso é muito culpa dos desdobramentos da positividade. A gente acha que estar bem é estar bem o tempo todo, mas não. Ser saudável não tem nada a ver com ser feliz o tempo todo e nem com ser normal. Ser saudável é estar bem, é estabelecer um contato satisfatório com o ambiente, uma relação de autonomia, de forma que a pessoa ela cresça e evolua. E evoluir, para mim, quer dizer que ela tenha aprendizados significativos com as tempestades que aparecem. É a história de manter o barquinho de pé, sempre em movimento e funcionando bem, apesar das intempéries. A doença, o patológico, do ponto de vista da saúde mental, também não deve ser vista sob um enfoque de anormalidade, mas como aquilo que paralisa a gente. A doença é aquilo que prende a pessoa numa espiral que não varia nunca e que não deixa a pessoa enxergar nenhuma saída. É uma situação de permanência na desordem, no desequilíbrio, de tal forma que a pessoa ela acaba até perdendo o contato com ela ou com a realidade. Cada pessoa, eu já disse isso em vários episódios, vai ter o seu modo particular de ser no mundo e, consequentemente, o seu próprio modo de manifestar o desequilíbrio que ela está vivendo. Um diagnóstico ele não vai definir toda a situação da pessoa e não vai ajudar nem você e nem a ela, porque o diagnóstico ele estigmatiza, ele restringe. E veja só que contradição, de autônomo que era o que você queria para o seu paciente, de repente você está tornando ele um ser autômato, ou seja, um sujeito que não pensa por si e pronto para aceitar tudo o que dizem sobre ele. E no fim você vai mover o eixo e acaba deixando a responsabilidade da cura e da consciência da doença nas suas mãos, quando na verdade o movimento deveria ser na direção de uma consciência maior dele, a respeito do que é o existir dele e da responsabilidade que ele tem sobre as coisas que acontecem com ele. Pensa nisso. E então, para acabar essa reflexão, eu vou deixar a pergunta que eu fiz num post lá no Instagram essa semana. A quem que você atende? Aos padrões de normalidade ou ao seu paciente? Ser saudável não é ser normal. Qualquer tipificação do paciente é uma forma de estigmatizá-lo. Pensa nisso. É isso por hoje. Eu vou deixar a bibliografia que eu usei para compor esse episódio aqui no final do vídeo, no próximo frame, caso você queira se aprofundar mais. É isso, um beijo e até semana que vem. Tchau!